iniciando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde. E todas as semanas, eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, temos trazido grandes profissionais para nos falar de como viver mais e com mais qualidade de vida. Também gostaríamos de agradecer os inúmeros e-mails, sugestões e os muitos comentários que temos recebidos. Você não deixe de entrar no nosso e-mail, né, que é www.programavivamais.com.br e continue participando conosco, interagindo conosco. Hoje estamos recebendo mais dois grandes profissionais da área de saúde, que vão nos falar de como viver melhor e com mais qualidade de vida, que é a Caroline Panazzolo, que é fisioterapeuta e educadora física, e o Dr. Renato da Costa Brito, que é ortopedista. Sejam bem-vindos, é a primeira vez que vocês estão conosco, esperamos que seja a primeira de muitas. Obrigada. O negócio do programa aqui é trazer gente que a gente primeiro já conhece, né, Ana? Com certeza. E que trabalha na área. E que a gente sabe que trabalha bem, E que trabalha bem. Vamos começar com a parte de ombro, Renato, porque assim, eu acho que a gente, até agora, que eu me lembro, a gente não chegou a trazer ninguém para falar sobre isso. Ainda não veio ninguém de ombro. E eu sei que, como tudo em medicina, as coisas mudam muito. Eu cansei de falar aqui que quando eu fiz cirurgia geral antes de fazer plástica, nem se aventava a possibilidade de cirurgia endoscópica, né? Sim. E eu sei que na tua área as coisas mudaram bastante também. Toda lesão de ombro é cirúrgica? Não. Até vou te colocar que a ideia seria o contrário. Seria que toda lesão de ombro, a princípio, não fosse cirúrgica. Coloco isso, claro, que daqui a pouco tu vai ter situações onde tu possa ter uma fratura ou uma lesão de um determinado tendão que tu não tem outra opção, que tu seja obrigado a realinhar, né? Dar um tratamento cirúrgico, mas é aquela coisa assim, sempre que tu tiver duas opções, seja na tua área, na minha, for, tu sempre vai optar pela situação não cirúrgica, né? Tem que entender que daqui a pouco tu tem dois caminhos dois caminhos que tu pode trilhar para chegar em determinada situação, determinado resultado. Um deles tu vai necessariamente agredir mais o paciente, seja emocionalmente, seja fisicamente, que seria então um procedimento cirúrgico. O outro talvez não, porque tu não vai ter esse envolvimento de bloco e tudo mais, né? Então, partindo desse raciocínio, se tu tiver assim, uma situação onde tu precise mesmo operar e tu tenha também aí dois caminhos, um menos invasivo e um mais invasivo, certamente tu vai optar pelo menos invasivo. Sabe que eu lembro quando eu era residente, isso já faz um tempo ainda, eu lembro que, porque tu percebe assim que o ortopedista ele é treinado a princípio para ser um cirurgião. A gente basicamente é preparado para uma situação assim. Se trabalha com clínica também, mas tu, diferentemente de um reumatologista, por exemplo, tu é treinado para fazer cirurgia. Então, assim, muitas vezes, na maior das boas vontades, tu vai treinar, tu vai propor para o paciente um tratamento cirúrgico, porque é aquilo que tu tem a oferecer. À medida que o tempo vai passando e tu vai tendo experiência, isso em qualquer área, não só médica, mas qualquer área da vida, tu vai percebendo que às vezes, então com teus acertos e erros, com as tuas experiências, né, tu vai percebendo que talvez tu pudesse ter chego no mesmo local, mesmo resultado, mesma resposta, mas talvez que agredindo é uma palavra assim não muito adequada. É que a cirurgia é uma agressão, né? Vamos então usar, enquanto não vem se a gente fala agressão, o pessoal fica... mas vamos imaginar que essa seja a palavra mais adequada, embora não seja. Então, assim, que tu possa chegar a dar um benefício, trazer um benefício para uma determinada pessoa, sem aquela agressão do procedimento cirúrgico. E é por aí que tu vai indo. Então, hoje a cirurgia minimamente invasiva, ela vem muito em função desse desejo do paciente e do próprio médico. Porque tu não está ali para judiar de ninguém, tu está ali para beneficiar, para ajudar. E tu está sabendo que às vezes tu teria um procedimento que poderia então não envolver tanto fisicamente aquele paciente. E é por aí que a coisa... o minimamente invasiva que tu está falando é a cirurgia endoscópica? Também. Mas muitas vezes, por exemplo, se tu pegar, então nós estamos falando de ombro, então vamos falar de úmero, uma fratura de úmero que tu possa daqui a pouco, uma de diáfise, né, no meio do úmero ali, que tu possa optar por abrir, desinserir, descolar uma série de músculos, colocar uma placa, fazer a síntese, tudo certinho, cara, cirurgia perfeita, bem certinha, bem como se deve fazer. Mas numa situação dessas, talvez tu possa também entrar com uma haste, que é uma outra situação, onde tu coloca a haste por dentro do osso,
Então, isso é cirurgia que não é artroscópica, não é endoscópica, então, mas vai ser bem menos agressiva. Faz uma fixação mais externa. Claro que em determinadas situações tu não tem como evitar, então tu tem que ter esse jogo, esse poder de decisão na cirurgia. Mas claro que tu vai sempre então optar pela situação que tu vai agredir, então, menos o teu paciente. Eu sei que vocês trabalham formando uma equipe, né? Carolina, assim, esse paciente operado, ele vai ser atendido depois para fazer fisioterapia, para fazer o acompanhamento. Exato. Como é que tu faz esse acompanhamento? Esse acompanhamento é feito na clínica mesmo? Esse acompanhamento é feito na casa do paciente? Eu prefiro ir à casa do paciente, né? Normalmente, muitos pacientes onde a gente trabalha junto, eles têm dificuldade de ir até uma clínica. E clínica de fisioterapia, hoje em dia, existe uma em cada esquina, né? Então, muitas pessoas não conhecem ainda a fisioterapia domiciliar e têm essa dificuldade, né? Então, eu atuo nisso. Vou até a casa do paciente, faço a fisioterapia, exercícios, uso alguns aparelhos, o qual eu levo, né? O TENS ou um laser, né? Que é fácil, uma maleta que leva e fica tranquilo de fazer. Muitas vezes a dificuldade existe quando a gente dá uma série de exercícios para o paciente fazer em casa e ele não faz. Então eu trabalho muito com essa dificuldade, né? Tento, ensino, mostro uma vez, 2 vezes, faço entender, faço junto, até entender e mesmo assim muitas vezes o paciente não acaba colaborando, né? E isso atrasa muitas vezes, né? Aí passo para o Dr. Renato e aí o Renato verifica, vê o que pode ser auxiliado de repente. E muitas vezes a gente trata esse paciente da seguinte forma: eu vou tratar não o problema o diagnóstico médico, eu vou tratar o diagnóstico fisioterapêutico, que muitas vezes as pessoas confundem isso. Eu vou tratar a redução do edema, eu vou tratar a amplitude de movimento, né, conforme o paciente vai ter toda aquela abertura do ombro quando ele faz um levantamento lateral, né, e aí tem que acompanhar essas linhas, né, ver até onde o paciente está indo, para ver se o paciente está evoluindo ou não, né. Eu acho que o teu tratamento, desculpa, Renato, tá, mas assim, ó, é o que a gente estava comentando no início. Eu trabalhei no pronto-socorro e no Cristo antes de fazer só a parte de estética, né? E eu acho que tu pega o osso realmente, né? Sem querer fazer muito trocadilho, mas é a parte chata. Seria meu, mas é que o paciente, ele muitas vezes ele não entende, não é isso? Porque assim, a gente opera e ele não entende que ele precisa fazer, ele precisa entrar no tratamento. É que tem 2 tipos de pacientes, por exemplo, abordando sobre esse aspecto. Aquele paciente, por exemplo, que já é um paciente antigo, tem uma pessoa que tu conheça, seja paciente ou seja de outra situação. E o outro é aquele que tu, atuando lá na emergência, tu recebeu. O cara caiu de moto, quebrou o úmero, fez a fratura e tu vai tratar. Nunca viu o cara, não conhece. Então, assim, ó, aquele paciente que já conhece, tu tem uma ascendência maior, é muito mais fácil sentar e conversar. Tia, assim, ó, a situação é essa, nós temos esse caso para tratar. Tipo, nós temos aqui 4 pessoas, temos 8 ombros nessa mesa aqui, né? Tá, esse está perto de mim, então esse aqui é o machucado. Então imagina assim, ó, por infelicidade tua, esse é o ombro que nós estamos tratando, mas são 4 pessoas, cada uma com a sua função. Um é o anestesista, outro é a instrumentadora, que seja, outro é o cirurgião, outro é o fisioterapeuta, outro é o familiar, então se forem mais pessoas, outro é o próprio paciente. Enquanto o paciente não percebe que ele faz parte da equipe, ele não vai entender por que a Caroline está dizendo para ele que no sábado e domingo tem que fazer tal exercício, não está entendendo por que eu estou dizendo para ele que tem que ficar com a tipóia. Vai fazer até feriado. Vai fazer até feriado. Então, aquele paciente que tu não conhece, tu tem essa dificuldade ainda. Além do fato de ele estar, naquele instante da vida dele, agitado por um trauma com o qual ele não contava, né? Então, assim, ó, esse paciente que tu não conhecia, tu tem que primeiro buscar a confiança dele, depois fazer com que, mesmo angustiado que ele está naquele momento, ele entenda um pouco da anatomia, um pouco do trauma, né? Uma explicação para o leigo mesmo, para que ele perceba o que a gente está tratando. Porque para eles, um exemplo que eu dei, eu caí da minha moto e na cabeça dele quebrei meu braço. Eu vou ter que dizer para ele que ele fez um trauma e o que o quebrar seria uma fratura de tal maneira e que exige dele tal participação no tratamento. É o que a Caroline está falando.
ela passa a orientação para o paciente dela. Se ele percebeu o propósito da terapêutica, do tratamento, ele vai colaborar, tu vai ter um resultado X. Se ele não percebeu, então tá, tu já estava no jogo, foi o jogo, posso dizer qual é o meu time, não tem problema? Eu estava no Olímpico lá, enquanto dá tempo, depois nós vamos ter que desmanchar, né? Eu estava no estádio e estava eu, meus filhos, mais um amigo que sempre vai junto ao jogo conosco, e eu tinha operado um camarada fazia uns 3, 4 dias, e eu sabia que ele ia jogo, né? Eu tô no pátio ali e me passa o cara de tipóia. Louco para que alguém dê um empurrão. Mas eu passei reto e perguntei, o que tu tá fazendo aqui? E ele olhou para mim e disse assim, eu vi o jogo e tu? Eu fiquei frio, fiquei quieto, mas o que acontece? Ele não estava percebendo. Eu também vi o jogo, só que eu não tô com o braço arrebentado. Ele só, ele estava louco, era para torcer com aquele braço. Mas ele não está percebendo que aquele momento dele era um momento de repouso. Então é um paciente que não tinha entendido a função dele na equipe. Na equipe, não do jogo, mas na equipe de tratamento daquele braço. Né? Ele não percebeu que aquele momento era um de proteção, um momento de não exposição, né? Um momento de repouso para dar chance para que aquele processo inflamatório inicial causado pelo trauma e causado pela agressão cirúrgica pudesse diminuir. Né? Então, é isso que eu estou colocando. O paciente, quando ele percebe, tu não precisa estar ele te telefonando toda hora, ou dizer, eu posso dar tal passo, eu posso fazer isso, ele sabe o que fazer, o que não fazer, porque está entendendo a mecânica da coisa. Eu passava muito por isso, porque isso é uma área ainda que se confunde ainda hoje, mas eu sei que hoje em dia existe a especialidade só de mão, mas quem fazia cirurgia de mão no pronto-socorro e no Cristo era o cirurgião plástico. Sim. Então, Renato, eu cansei de pegar gente, depois eu mandava para um posto de saúde onde eu atendia, até por garantia. Eu assim, operei o cara no plantão, né? Ficava o meu nome lá como cirurgião responsável. Eu mandava para um posto de saúde que eu atendia o cara, pelo menos para dar um seguimento. Até de medo que o cara não fosse fazer. Sim. Então, às vezes operava o 5º dedo da mão do cara. Vocês devem pegar este monte, né? Parecido, né? E o cara queria se aposentar. Às vezes tu tirava uma pontinha de dedo ali. Cara, o cara ficava parado com a mão um mês. Quem é que diz que ele mexia aquela mão? E o pior, o cara não consegue entender que para o médico, quer dizer, é um mau resultado. A gente fica frustrado porque não teve um bom resultado. Mas o cara não consegue, com uma mão em garra, ele não consegue nem enfiar a mão no bolso. Não serve para mais nada. Quer dizer, imagina o cara com o braço inteiro sem conseguir mexer, e a gente vê isso na televisão. Aquele benefício imediato, né? O Jô Soares não disse que quebrou e que não teve a recuperação? Quer dizer, o cara quebrou uma vez de moto, quebrou a outra do outro, mas provavelmente alguma coisa no andamento não funcionou. Exato. Né? Mas aí tu percebe assim, que por mais que então, como a gente está falando em equipe, por mais que toda a equipe trabalhe bem, né, ainda tem aquele fator desconhecido. Tu imagina com um caso coisas como tu citaste. Com certeza foi feito o melhor por ele, com certeza ele entendeu porque é um sujeito inteligente, com certeza ele deve ter se empenhado na recuperação, mas às vezes a intensidade do trauma te tira essa chance de uma recuperação total. E isso tem que ser passado também. Muitas vezes eles não entendem isso. Porque assim, outro dia eu também estava no hospital lá e chegou um camarada, fez uma fratura importante de cotovelo. Né? Então eu atendo um ambulatório lá, na verdade, de ombro e cotovelo, foi atendido na emergência, porque é assim que funciona nesse hospital onde eu trabalho. Eu também não atendo emergência, então daqui a pouco um outro paciente que chega com uma outra região do corpo machucada, eu dou um primeiro atendimento e encaminho para aquele ambulatório dos colegas especialistas naquela área. O cara chegou para mim com o cotovelo, uma fratura considerável, envolvendo a articulação. Primeira coisa que ele me pergunta assim, em quanto tempo eu vou estar perfeito, 100%? Aí a primeira coisa que eu percebi é que o colega que tinha atendido ele antes não tinha dado a ele o entendimento da gravidade da lesão. Porque não é uma pergunta cabível naquele momento, se ele soubesse o que estava acontecendo. E segundo, que eu percebi que a partir daquele segundo, aquele instante, eu estava tendo uma dificuldade. Ou seja, fazer aquela pessoa entender que depois de todo o tratamento, por mais que eu me esforçasse na cirurgia, por melhor que fosse o resultado cirúrgico, por mais que a fisioterapeuta trabalhasse, por mais que ele se empenhasse, a gente ia ter uma restrição de movimento. Né? E aí, em que momento tu vai passar essa frustração para ele, essa informação para ele? Naquele instante ali que tu não conhece ou depois? Não é tão simples, né? Não, é o que a gente estava comentando antes, né? Por isso que eu te disse que, sem trocadilho, que o osso sobra sempre para fisioterapeuta. Porque assim, tu deve enfrentar um problema sério, né? Com certeza. Até ele entender que ele tem que fazer tem que te ajudar, né? Tu sabes que algumas vezes eu assisto a cirurgia do Renato
E aí a pessoa tá lá anestesiada, com o ombro para cima, tá tudo, quando tá anestesiado, nem aí, né? E aí quando chego em casa e eu vou mexer, eu até brinco com a pessoa, porque, pô, teu braço tava lá em cima e agora tu não quer subir, a dor não tá te deixando, só um pouquinho, é a dor, é a depressão, é o pavor, é o pânico, o que está acontecendo? Muitas vezes a lesão ela gera uma depressão e a pessoa não se cura em função da depressão. Então tem que ver o quanto realmente é dor, o quanto realmente é depressão, o que acontece com essa pessoa. E atendimento no domicílio, tu consegue captar muitas vezes melhor isso, porque ela está no seu ambiente. Eu acho maravilhoso esse do domicílio, sabia? Até porque a pessoa lesionada tem uma dificuldade de sair de casa, dirigir, até andar de táxi, porque no táxi não tem segurança. Muito legal essa do domicílio. Eu acho que fica mais personalizado, né? No inverno, beleza. A paciente toma o seu cafezinho da manhã, lê um jornalzinho e fica esperando. E vem a fisioterapeuta. Não tem que ser para chuva, né? Fantástico. Não, com certeza, sem nós dúvida nenhuma. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna. Nós vamos voltar contigo de novo, tá? Tá ok. Olha, você que estava mudando de canal aí e está nos acessando agora, nós estamos falando sobre cirurgia de ombro e joelho. Então, eu sei que isso é uma coisa que é muito comum e a gente recebe muito pedido para que se fale sobre isso. Ombro é a primeira vez, né, Ana, que a gente traz profissionais que falem sobre isso. E eu tinha te cortado quando tu ia fazer ia começar a falar, Caroline, mas é justamente para que a gente voltasse contigo. Porque, assim, como eu disse, a tua parte eu acho que é muito chata de ter que tratar com o paciente. Sim. No sentido de fazer ele fazer parte da equipe. Tá? Ele tem que entender. Tu estava comentando que tinha um paciente que não tinha como mexer o ombro de jeito nenhum. Exato. Dentro de uma sessão de fisioterapia, o paciente não levantava o ombro, estava com dor e tal. E aí ele estava feliz da vida, passou esse final de semana, isso foi sexta-feira, né? Não conseguia. Chegou na segunda-feira, ele abriu o sorrisão e disse assim: Carol, joguei videogame com o meu neto. E aí eu descobri aquele videogame que eles têm os controles sem fio. E aí fui jogar tênis com ele e consegui abrir o ombro lá em cima. O I aquele. O I aquele. Cara, ele ficou numa facerice, numa felicidade, e aí tu tem que entender por que esse paciente não estava conseguindo realmente abrir o ombro. Será que ele, distraído, conseguiria ir mais? Né? Então, tu tem que tentar tornar toda a fisioterapia numa dinâmica onde o paciente não veja o exercício como uma tarefa árdua, né? Tem que fazer alguma coisa mais didática, mais prática e criativa, né? Tornar a fisioterapia mais criativa, porque senão acaba sendo, vamos esticar a borrachinha, vamos apertar a bolinha, vamos subir o braço. Mas em casa isso fica mais personalizado, né? Tu acaba descobrindo muitas vezes o que para ele pode dar prazer em fazer. O que para ti é uma vassoura, para mim é um bastão. Pois é. Mas percebe que esse teu paciente, por exemplo, assim, olha, ele tinha então mais capacidade de amplitude do que ele mesmo percebia. Exatamente. Porque na hora da sessão da fisioterapia, ele está se considerando um doente. Em reabilitação, mas está se considerando doente. Na hora que ele está jogando o I com o neto, ele está curtindo. Então ele nem percebeu. Diversão, né? Claro. Ou seja, aquela contratura voluntária que ele faz e que te impede, que me impede no consultório de examinar, impede a Caroline de desenvolver o trabalho dela, porque está percebendo que ele está trancado. Ele está com medo também do que vai fazer, né? Com o neto a gente se puxa também, né? Com o neto se puxa. Com o neto a gente se puxa, né? Mas eu quero te dizer assim, que no momento que ele teve prazer em fazer, ele esqueceu o receio. E esquecendo o receio, ele relaxou. E relaxando, ele movimentou mais do que imaginava. Podia botar, isso é uma sugestão para você, assim, botar um neto junto. Bota um neto. A minha netinha hoje me fez ficar meia hora deitada jogando balão para cima, deitado no chão duro. Sabe que isso também é um problema, porque ao mesmo tempo que maravilha, esse paciente conseguiu uma ADM maior, né, uma amplitude maior de movimento, mas também tem muitas lesões que vêm em função disso.
As pessoas não se dão conta jogando e acabam se lesionando por muito tempo. Esses tempos eu tenho jogo e eu coloquei a minha avó por fazer. Minha avó não tem nada. Quer matar, coitada. Ela conseguiu jogar Tu deu o mesmo joguinho de tênis? Eu dei o joguinho, ela deu um vareio nos meus primos, ficou faceira da vida e no outro dia estava toda dolorida. Sem dúvida. Vocês estavam comentando que muitas vezes o pessoal lesiona o ombro no carro, né? Exato. Colocando... Pega o paletó, pega um casaco, pega uma bolsa, vai jogar no banco de trás. Ainda mais não bolsa faz isso. pesada, né? Ainda mais bolsa pesada. Bolsa de mulher é pesada e a gente tem o hábito de botar... Ou atear no banco de trás, ou esticado. puxa do banco de trás para frente. E a bolsa pesada. Sim. É que a gente não percebe assim, é que necessariamente, fatalmente, ao longo da vida, o corpo da gente vai desgastando. Né? E eu imagino hoje que o corpo talvez desgaste mais rápido do que a cabeça, tu não percebe, né? Então aquela bolsa que tu erguia e botava lá atrás, toda a vida no teu carro, daqui a pouco tu vai ter dificuldade, até porque aquele teu tendão que tu trabalhou ali, ele foi naturalmente sofrendo um desgaste, né? Um desgaste silencioso, né? Mudo, assintomático, mas desgaste. Até chega uma hora que aquele tecidinho, como se fosse um lençol, daqui a pouco tu começa a puxar, ele está íntegro, está novo, tu puxa bem, daqui a pouco tu usa, lava, daqui a pouco tu dá uma puxada, com a mesma intensidade ele pode abrir. E aí daqui a pouco, então o paciente fica, cara, eu só mexi lá atrás, como a paciente minha outro dia me machucou o joelho, doutor, eu só desci do lotação. Quando ela desceu, botou então o pé direito lá embaixo do lotação, que é um degrau alto para ela, e ela sentiu algum desconforto e ali começou a incomodar. Claro que o menisco dela já vinha desgastando, só que ele não estava desgastado a ponto de... Ali foi a gota. Né? E ali parece que muda a vida dela, mas não. Né? Tem uma coisa que eu fico pensando às vezes assim, então, fugindo um pouco de ombro até, que, cara, imagina uma coisa, vamos ver, falar do tempo dos faraós mais ou menos. Então, os faraós, imagina que as meninas então, aos 10, 11, 12 anos casassem, aos 13 já estavam com o primeiro filho, e imagina que aos 40 a turma já estava preparando para morrer, era natural. Mas não chegava a 40, né? Acho que nem isso, né? Antes. E era natural. Aí vem passando de lá para cá, então pestes, doenças e tudo mais, questões de não higiene, né? Pô, passa por épocas da civilização que tu te impressiona hoje lendo o que os caras faziam, o que os não faziam, o que não percebiam e por que morriam, né? Então assim, ó, não é que a medicina tenha te dado, somente a medicina, mais condições de vida hoje. É a população como um todo, tu percebe, a sociedade como um todo percebe conceitos de higiene, conceitos de preservação do corpo, então hoje tu vive mais. Sabe que uma coisa, eu vou te cortar um minutinho, a gente já volta nesse assunto aí, Renato, assim, ó, eu fui fazer uma pós, vocês me escutaram falando com o Vitor, a vantagem de ter filho velho é essa aí, né? Não quer dizer que eu sou velho. A vantagem de ter filho velho, formado há mais tempo, é essa aí. A gente foi fazer uma pós de anti-envelhecimento. O nome é Nutriendocrinologia Funcional. Então, um colega teu de profissão, o nome dele é Dr. Bob ou Robert Delmontec. Se tu abrir a internet, vai ver o cara com 17 anos, com 60 anos, com 80 e com 88. Com um físico de guri. Quer dizer, claro, hoje em dia a gente vive mais, desgasta mais, mas muito em função de que as pessoas ainda... tu vai ver gente, aquilo que a gente estava comentando no intervalo, tem gente que acha que é atleta de alta performance. Primeiro que atleta de alta performance, geralmente vive menos, sim, desgasta mais, porque o preço que a gente paga, o preço que eu pago para liberar ATP, liberar energia, eu pago 2% de preço, que é radical livre. Não tem como viver sem radical livre, oxidrila que envelhece. Eu pago um preço. Então, o preço que eu pago é 2%. Se eu fizer muito exagero, que eu estava falando, né? Hoje em dia o que? O cara vive mais, se desgasta mais, mas ele tem como, se ele pensar que isso é uma coisa que vai acontecer, quer dizer, ninguém é eterno. E quando a gente fala em anti-envelhecimento, a gente não prega eternidade, mas sim viver bem. Eu posso fazer com que esse paciente está vivendo mais, como eu disse, na época dos faraós, o pessoal vivia menos. Tu pega na época dos romanos, os caras viviam, no máximo, quem vivia muito, vivia 30 anos. Os caras morriam mais cedo. Né? Estava bem. Com 30 anos, provavelmente o desgaste articular é muito menor. Não tem como. Começa a ter um desgaste nesse momento. Né? Então tem que começar a cuidar agora. Claro, não então, assim, depois que envelhecer. Mas não precisa ir nem muito longe. Então tu imagina que talvez há 60, 70 anos atrás ainda se vesse menos que hoje. Hoje uma pessoa vai a 80 ligeiro.
e vai bem. Vai com Esse que eu qualidade, te falei, com a cabeça boa. pô, o cara Só tem um que a físico de moleque. articulaçãozinha dói. Então elas chegam e dizem, cara, mas e agora que eu tô na tal da... Como é? Melhor idade. Melhor idade. E às vezes falam se queixando e outras falam rindo e entendem. É uma melhor idade, porque é um privilégio. Só que esse privilégio vem atrelado a um desgaste natural do corpo, porque não tem outra, né? Tu pode minimizar, tu pode tratar... É o preço que se paga, né? Mas não. Então eu prefiro isso do que não ter os desgastes de ser o farol que morreu com 30. Mas claro. Claro. Essa é a ideia, né? Me diz uma coisa. Eu sei que o tempo cirúrgico varia de lesão, varia de gravidade de lesão, mas eu quando eu operei o joelho há mais tempo atrás, há uns 20 anos, e eu fiquei imobilizado 40 dias. Eu sei que hoje em dia, e foi muito bem operado. Graças a Deus, doutor Costinha, que me operou, eu tive uma ruptura total de patelar. Eu pensei que nunca mais fosse andar. Mas eu sei que hoje em dia eles pegam o pessoal e já botam para fazer rápido a movimentação. O ombro funciona da mesma forma? Teve uma época, agora a Caroline, eu acho que não está tendo mais tanto, mas até alguns anos atrás, os congressos de ortopedia, muito em função de colegas nossos que organizavam a coisa aqui no estado, sempre vinham com uma sala com momento com fisioterapeutas. Então era muito legal porque tu estava num congresso de ortopedia, mas tu saía de uma sala e entrava na outra e tu via a visão deles. Aí eles vinham a nossa, então tu interagia. E inclusive assim, ó, numa sala de ortopedia tu tinha o fisioterapeuta falando para ti e vice-versa. Né? Então a gente começou a perceber a dificuldade do fisioterapeuta, porque tudo bem, eu operei meu tendãozinho lá do meu paciente, quanto mais tempo eu deixar imobilizado, mais seguro vai ser minha cicatrização. Azar da Carolina, ela que... Não vai abrir o braço depois. Pega o osso depois, né? E tranquilamente eu vou dizer que o problema foi a fisioterapeuta. Né? A Caroline vai fazer o quê? Ela vai pegar o paciente, vamos imaginar assim, duas situações não boas, assim, né? Vai tentar amplitude de movimento e se não funcionar, diz, não, mas talvez, eu estou brincando, cirurgia, né? Exatamente. Então, no momento que conjuga, no momento que um percebe a necessidade do outro, tu passa, aí volta aquele esquema de equipe que a gente estava conversando, tu percebe que o teu tempo maior de mobilização vai ser um prejuízo não só para o paciente, mas para o trabalho dela e para o resultado final. Então, hoje em dia se movimenta mais cedo? Tu movimenta mais cedo, dentro do possível, né? Começa até pela mão, né? As pessoas acham que o problema é no ombro, mas nada impede de movimentar a mão. Então, quanto mais rápido tu começar a movimentar, pelo menos as extremidades, né? Se daria cotovelo, não dá nada. Exatamente. Então, quanto mais cedo tu começar a movimentar, mais cedo tu consegue a tua reabilitação total, né? Quais são os esportes, assim, Carolina, que vocês mais veem traumatismo de ombro? A natação tem bastante, o vôlei tem bastante. O vôlei tem muito, né? O judô, o jiu-jitsu, essa MMA, que é o Mixed Martial Art. Sim, os caras viram de cabeça para baixo. Exato, as lutas em si, né? Mas cada um por um fator, né? Por um fator mecânico. Exato. A luta é muito por alavanca, né? Então o camarada imobiliza o outro e trabalha em cima de alavanca. Sim. E ali ele detona o outro. Né? O vôlei é diferente, nós estávamos conversando agora há pouco. O vôlei, tu imagina que tu tem a rede, alguém te ergueu a bola e tu vai bater. Né? Tu tem que bater com a maior força possível e no momento que tu está batendo a bola, são milésimos de segundo, não dá nem para pensar, tu tem que acelerar para o zero. Porque se bater na rede, tu perdeu o ponto. Então olha a violência com que tu vem lá, trazendo lá de trás do teu braço, né? Mais do que o tênis tu fazia isso muito no saque, depois nem tanto, porque o movimento já é mais variado. E o tênis tu termina o movimento, né? Tu termina o movimento, né? Como nós estávamos falando no futebol, tu chuta, teu pé vai adiante, tua perna vai adiante, e no tênis tu leva o braço para o outro lado. E ali não, o cara tem que bater e tem que frear, ele não pode tocar. Não tem como imaginar que uma desaceleração dessa feita centenas de vezes no treino e dezenas de vezes no jogo, numa semana, na outra, no mês e tudo mais, final de uma década ou duas de trabalho, de jogo, não vai trazer um prejuízo. É impossível. Tu tem que ir tratando já a prevenção dessa lesão, né? Porque sabendo todo o contexto final, aonde esse paciente vai chegar, onde esse atleta de elite vai chegar, normalmente com lesão, né? Tu tem que já começar a fisioterapia preventiva, né? Muito alongamento, muito reforço muscular. Então tem que prever essas questões. Tu consegue mobilizar esses atletas assim que são de profissionais, de time, tu não consegue mobilizar muito tempo, né?
Imobilizar tem que não, fazer mais preventivo. De Exato. imobilizar, sim. Impedir que ele faça o movimento que agride, na verdade. Exatamente. Né? Muitos atletas já saem do jogo e já vão direto para fisioterapia, né? Muitos tomam aqueles banhos de gelo, né, para evitar as microlesões, já para o próximo quarta-feira ter jogo de novo. O cara já tem que ser uma fisioterapia muito rápida, né? Claro que um atleta vai reabsorver melhor a lesão, né? Vai desenvolver mais rápido, mas tudo vai depender de como foi a gravidade dessa lesão. Vocês escutaram falar de tratamento com ozônio? Ozonioterapia? Porque isso é uma coisa que a gente, como eu disse, na pós-graduação, a gente vê coisas variadas, né? É uma coisa que se usa na Rússia, se usa em Cuba, se usa na Índia, na China, na Espanha. Diz que o Nadal está fazendo, o Djokovic ia fazer agora, que são jogadores de tênis de alta performance. Eu sei que no Brasil o pessoal faz a hidroozonioterapia. Qual é o objetivo do ozônio em si? O ozônio, ele aumenta a captação, ele aumenta a otimização do oxigênio. E todas as lesões, a gente sabe que elas passam por oxidação, acidificação e diminuição do oxigênio local. Isso vai desde infecção, câncer, problemas outros, né? E eu sei que nesses lugares eles fazem tratamento, inclusive o Nadal faz isso de injeção mesmo. E o Djokovic, agora eu estou perguntando porque eu sei que no Brasil não é permitido fazer esse injetável. O pessoal permite fazer como hidroozonioterapia. Mas nesses lugares, e são lugares desenvolvidos, inclusive quem desenvolveu a terapêutica do ozônio foi um físico que ajudou a fazer a bomba atômica russa. Quer dizer, de burro não deve ter nada. Né? E os caras usam nos países desenvolvidos, quer dizer, desde 1900 e alguma coisa. Vocês não têm informação sobre a utilização disso? Mas eu imagino que são tentativas sempre de preservar e de aumentar a capacidade, a vida útil. Na verdade é isso, né? Melhorar a função. O grande segredo no atleta de alta performance está em correr na frente, né? É o que a Carolina está falando, é tu prevenir aquela lesão que tu já sabe que provavelmente vai acontecer. É provável que ele vai machucar aquele tendão, é provável que o atleta, o jogador de futebol, vá machucar o joelho, é provável que o velejador vá machucar a coluna pela atitude que ele toma no barco. Então o trabalho está em preservar, em prevenir. Por isso que já vai direto para a banheira com gelo. Exato, a maioria. Exatamente. Dentro da fisioterapia estética, eu sei que existe, né, o ozônio, onde passa esse procedimento acontece para evitar as inflamações da acne, por exemplo, né? Na acne fazem muito com hidrozônio.